Boa noite, irmãs e irmãos. Essa é uma noite especial em que nós nos encontramos, mesmo estando distantes, nos encontramos na intenção do nosso coração para celebrar o nosso Deus, para agradecer pelo seu cuidado cotidiano e pelas bênçãos espirituais também. Por isso eu desejo que a paz e a graça de Jesus Cristo, assim como o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam na sua casa. Porque a mesa do Senhor que nós celebramos hoje é a mesa da comunhão. Na mesa o Senhor Jesus nos serve e aqueles elementos simbolizam para nós o cuidado cotidiano de Deus. O pão e o vinho são os frutos da terra, expressão do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, da providência de Deus. Mas são símbolo também da comunhão espiritual que nós mantemos com o Pai, que foi comprada para nós na cruz por Jesus Cristo, e da comunhão que temos uns com os outros. Que possamos celebrar esse culto nesse espírito de comunhão, com o nosso coração voltado para o Pai e voltado uns para os outros, com a abertura para o acolhimento e para o perdão. Por isso eu convido você a orar e a adorar o nosso Deus, que tem nos dado tantas e tantas bênçãos, bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Oremos. Ó Deus, o Senhor é Deus eterno, bom, misericordioso e expressa de maneira absoluta o teu amor na cruz de Cristo, que nós celebramos agora em torno da mesa. Que teu nome seja adorado por toda a eternidade e que nossos lábios não se cansem de declarar a tua beleza, a tua santidade, a tua grandeza, a tua majestade. Te adoramos nessa noite em nome de Jesus. E te adoramos por causa de Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que nos liberta, que nos salva, que nos restaura. Recebe, ó Deus, o culto que prestamos a Ti nessa noite. Que o Senhor receba a nossa adoração como aroma suave às Tuas narinas e que nosso coração agora esteja inteiramente voltado para o Senhor e rendido, prostrado aos Teus pés, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos, continuar louvando e adorando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos cantar mais. Mais de ti. E eu diminua, e Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, e Ele cresça, e eu diminua, e Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Cante ao Senhor Jesus, adoração.
adoração, adoração, e o levantar das minhas mãos, e o dobrar dos meus joelhos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nesse momento a gente pare para olhar um pouquinho para dentro da gente e reflita sobre as coisas que temos feito e que percebemos claramente que é contra a vontade de Deus, mas também que a gente, de uma maneira sensível, perceba aquelas que a gente não vê facilmente ou não quer ver facilmente. Que o Espírito Santo nos incomode e que nesse momento de confissão Deus nos acolha, né, nos seus braços, que a gente seja sincero diante dele e que a gente reconheça quando a gente deixa de praticar o amor, o perdão, a acolhida ao próximo. Então, vamos orar com humildade e nos prostrar diante do Senhor, confessando os nossos pecados. Senhor, nós reconhecemos que somos falhos, limitados e pecadores e suplicamos agora Tuas misericórdias, ó Deus. Nos perdoa por aquilo que fazemos por meio dos nossos pensamentos, pensamentos que Te desagradam, por meio de ações que Te desagradam, da omissão que Te desagrada. Nós Te pedimos perdão, porque somos tão falhos, ó Deus, e o Senhor é um Deus santo, perfeito, e que não suporta o pecado. Por isso nós Te pedimos perdão, a fim de que o sangue de Jesus nos purifique e a gente se encontre aceito diante do Senhor, não por causa dos nossos méritos, mas é pelos méritos de Cristo que nós oramos, e em nome dele oramos. Amém. Amém. Aleluia. Deus cuidará de ti. Não desanimes o coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti.
e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. A última estrofe. Seus ternos braços te estende e vem, Deus velará por ti. Nele achará seu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim se tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz inteiramente, me submeti plena alegria, nele eu senti dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável, oh meu Jesus. Canta minha alma, canta Jesus, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Vamos cantar Vivo Estou. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre sou, pois um dia condenado fui. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou,
dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Foi ao inferno, ele vive, ele vive, ele vive. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ninguém teve amor assim. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. A coroa Jesus me dará. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse tempo em que vamos meditar na Palavra de Deus, de lermos e juntos meditarmos num texto muito conhecido da Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, aquele texto tão conhecido, em que está escrito assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor,
venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Meus queridos irmãos, meus amados, esse texto foi escrito num tempo muito difícil na história de Israel. Quando esse texto foi escrito, Israel já estava há 10 anos no exílio da Babilônia, e a situação moral e espiritual, o ânimo do povo estava extremamente abatido. O povo estava sem nenhuma esperança. Aquele exílio e tudo que decorreu dele havia sido devastador. A autoestima de um povo sem liderança, sem esperança. E é nesse contexto de um povo numa situação devastadora, desalentadora, que Deus chama o profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel é um livro muito cheio de visões. Há muitas visões nesse livro. E obviamente que essa é mais uma das visões que Deus dá ao profeta. E o texto deixa claro, e o texto deixa evidente para nós, que esse não é um texto em que as Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, querem nos ensinar acerca da ressurreição. O contexto e o próprio texto aponta, indica, que esse texto nos fala do poder de Deus de restauração das coisas, quando tudo parece extremamente sem esperança, quando tudo parece sem futuro, quando se olha o cenário e parece um cenário de terra arrasada, porque essa era a visão que Deus dá ao profeta. Imagine você chegar num lugar, um vale, e aquele vale está cheio de cadáveres, mortos há tanto tempo, porque a visão que Deus dá a Ezequiel é essa. Estão mortos há tanto tempo que os ossos já perderam qualquer coisa que estivesse apegada a eles, qualquer carne, qualquer tendão, secos, completamente secos e sem vida. E aquilo era um retrato, era uma imagem de Israel, de como o povo se via, da nação. E Deus chama Ezequiel e o desafia. E o desafio a Ezequiel é muito grande, porque Deus está desafiando a visão de Isaías. Aquele vale era um vale de morte. A situação era um vale de morte. A visão terrível. Um vale de desespero. Transporte-se você e imagine que você é Ezequiel e Deus está lhe levando para aquele vale, um vale de tristeza.
E Deus está dizendo, veja tudo isso, Ezequiel. E Ezequiel está olhando tudo aquilo. Ezequiel era um sacerdote. Ezequiel era um profeta. Ezequiel era um homem que amava o seu povo e que recebe uma missão muito difícil de Deus nas visões que recebe. E Deus está desafiando a Ezequiel, lhe mostrando aquela visão, uma visão de morte, de desespero, de tristeza. Mas Deus também estava desafiando Ezequiel na sua esperança. Olha que pergunta que Deus faz a Ezequiel. Poderão reviver esses ossos? É óbvio que, como profeta e como homem de Deus, Ezequiel sabe do poder de Deus, do que Deus é capaz. E talvez a resposta de Ezequiel não seja: Deus pode reviver esses ossos? Ele sabe que sim. Quando ele diz, Senhor, tu sabes, na verdade ele está dizendo assim, Senhor, tu sabes que tu és poderoso para fazer isso, se tu o quiseres, se assim tu desejares. Deus estava desafiando a esperança de Ezequiel. E Deus estava desafiando a fé do seu servo. Deus estava ali dizendo, Ezequiel, profetiza para esse vale de ossos secos. Profetiza para esses ossos. E eu chamo mais você a sua imaginação, você se transporta, é você que está ali naquela visão e Deus está dizendo, fala estes ossos, e você talvez dissesse assim, mas Senhor, se eles não têm nem pele, quanto mais ouvidos, já não lhe resta mais nada que os habilite a escutar. Profetizar para um vale de ossos secos era uma ação para quem é louco ou para quem obedece a Deus incondicionalmente. Uma dessas duas coisas. Ou você é louco, ou você crê nesse Deus. Deus estava desafiando a fé do profeta Ezequiel. Mas Deus também estava desafiando Ezequiel nas suas orações. Deus diz, Ezequiel, vai e ora para que o Espírito venha dos quatro cantos, ou seja, de todas as extremidades da terra, de todos os lugares da terra, para que esse Espírito venha. E aqui é uma lembrança, uma rememoração daquilo que Deus fez lá no início da história da humanidade. Quando Deus pega o homem e sopra sobre ele o alento, o sopro da vida. Vem Espírito e dá alento a esses ossos. Sopra dos quatro cantos da terra. E Deus, então, desafia ainda mais ao profeta Ezequiel, porque ele precisa crer numa intervenção restauradora de Deus. Os ossos criaram carnes, tendões, músculos, uma descrição muito minuciosa de Ezequiel a respeito disso. E até que Deus faz com que haja vida, com que o seu espírito revivifique, e aquele vale de ossos secos agora já não é mais um vale de ossos secos. Agora é um exército que Deus levantou do nada, que Deus restaurou daquilo que era impossível, daquilo que era improvável. Nós, como o profeta Ezequiel, vivemos tempos muito difíceis. Nós temos visto, temos lido, temos ouvido as notícias
notícias de morte. Médicos, enfermeiros, amigos, pessoas conhecidas. Quantos morrendo? É um cenário de morte esse cenário que nós estamos vivendo. Mas também é um cenário de desespero. Pessoas confinadas, comércio quebrando, pessoas desempregadas, pessoas estressadas, pessoas surtando. Essa semana, um condomínio de luxo, um homem surtou e isso virou notícia na nossa cidade. Desespero e a tristeza. Pessoas idosas, sozinhas, isoladas. É um cenário de tristeza. Essa é a visão que nós temos diante de nós. Mas assim como Deus fez e desafiou a Ezequiel, Deus nos pergunta: você ainda tem esperança? Você mantém a esperança? Esse país e esse estado e a nossa cidade que está vivendo um momento tão difícil, você crê que tudo isso pode ser superado? Você crê que todas essas coisas um dia vão ficar para trás? Você continua tendo esperança? Você está trazendo à memória o que lhe pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor são infinitas, renovam-se cada manhã. Elas não têm fim. Mas Deus está desafiando a nossa fé, desafiando a que creiamos. Deus está no controle. Deus é capaz de restaurar todas as coisas. Deus é capaz de pegar essa situação toda em que nós estamos vivendo, que nós estamos experimentando, e Deus pode transformar tudo, as igrejas reabrirem, o comércio reabrir. É lógico que assim como aconteceu com Israel, Deus não está falando que vai ressuscitar os mortos que morreram da Covid. Ele pode fazer isso, mas não é disso que Deus estava falando a Israel. E nem é disso que Deus nos fala. O que Deus nos fala é que Ele pode, no meio da morte, do desespero, da dor, trazer um novo tempo, fazer surgir uma nova manhã, o sol surgir no meio das nuvens escuras e trazer o seu brilho no meio de um tempo de escuridão, de trevas, e o sol voltar a brilhar. Depois da escuridão da noite, o sol vai chegar, o dia vai amanhecer. Deus está desafiando a nossa fé. Deus está desafiando também a nossa oração. Esse é um tempo de oração, de intercessão, de colocarmos nossos joelhos no chão, de orar pelo nosso país, por esse estado, de orar por esta cidade, de orar pelos profissionais de saúde, de orar por aqueles que estão envolvidos nas atividades essenciais, de orar por aqueles que estão se sentindo deprimidos, de orar por aqueles que estão nos hospitais, de orar por aqueles que estão abatidos, de orar por aqueles que estão se sentindo sozinhos, solitários, e não só isso, mas ser instrumento de Deus nesse processo de trazer a vida de novo, de restaurar as coisas. Deus diz a Ezequiel, profetiza Ezequiel, traz alento, que a igreja, que cada um de nós sejamos voz de Deus, sejamos instrumentos de Deus para trazer um alento num tempo de desespero, de desesperança, de melancolia, de tristeza, de dor. Porque o Espírito de Deus sopra dos quatro cantos da terra, porque o Espírito de Deus renova a vida, porque o Espírito de Deus renova
todas as coisas, porque o nosso Deus faz brotar a vida em meio à morte. O nosso Deus faz brotar a esperança no meio do desespero. O nosso Deus faz brotar a alegria no meio da tristeza. O nosso Deus que nos convida a crer contra toda esperança, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 4, verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Crendo até contra a esperança, contra as expectativas. O mundo está pessimista. O mundo está perdido, desorientado. As certezas que haviam, todas elas foram solapadas, foram derrubadas e já não existe mais. Mas nós temos uma certeza. Deus está no controle. Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus da restauração. Deus é o Deus que faz brotar a vida novamente, que restaura as coisas. Assim como Deus prometeu a Israel e restaurou a sua esperança. Que sejamos profetas da esperança, porque nós cremos num Deus todo-poderoso. Guardemos no coração a expressão da palavra de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Meus queridos, que Deus nos abençoe e que a sua palavra traga muita paz aos nossos corações, para que nós possamos ser agentes de Deus neste mundo, profetas da esperança, no mundo sem esperança, no mundo em desespero, porque nós cremos que o nosso Deus entrou na nossa história, viveu as nossas lutas, venceu todos os inimigos e nos diz que nessa história e quando a história terminar, Ele estará conosco todos os dias e Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que Deus nos abençoe. Amém. A graça e a paz, meus irmãos, que alegria que mais uma vez nós somos convidados pelo Senhor para participar da sua mesa. Hoje, eu e você estamos participando e lembrando que a mesa do Senhor é lugar de redenção, e essa redenção, ela sempre vem de Deus. Quando Moisés é enviado para o Egito, e repetidas vezes ele é recebido por Faraó, nós lembramos que o Senhor endurece o coração de Faraó. Um teólogo americano calvinista chamado R.C. Sproul fala que isto tinha de acontecer para deixar bem claro para o povo de Deus que a sua redenção viria do Senhor e não de Faraó. Por isso, a ceia, ela é um sinal, é um selo, um sinal da redenção do Senhor, de que nós não estamos expostos à ira do Senhor, de que nós fomos salvos por Ele. E por isso nós participamos de um momento como esse com profunda gratidão. O mesmo autor lembra que na igreja primitiva, a ceia do Senhor pega emprestada uma palavra grega, eucaristo, que significa agradecer. E por isso nós participamos da Eucaristia com gratidão, com coração grato. Por quê? Porque Ele realizou esse favor por nós que é imerecido. Cristo, através da sua morte, nos lavou, nos purificou de todo o pecado que havia em nós. E por isso, com gratidão, você é convidado a participar desse momento. Com gratidão, você também obedece um ensinamento deixado por Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, diz o quê? Jesus Cristo fala aos seus discípulos: fazei isso
em memória de mim. Façam isso para não esquecer o que aconteceu com o meu corpo. Façam isso para não esquecer que bebendo vinho vocês vão lembrar do sangue que foi derramado. Por isso, participe desse momento com gratidão, com alegria. Agora eu convido você a fechar os seus olhos, vamos orar, consagrando esses elementos. Senhor Jesus, te pedimos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, que nos abençoe e nos santifique juntamente com as dádivas do pão e do vinho, para que esse pão que nós partimos seja para nós comunhão do corpo de Cristo e para que o cálice que nós bebemos seja para a comunhão do sangue de Cristo. Por isso, nós apresentamos esses elementos para que o Senhor possa nos envolver com o Seu Santo Espírito e para que o Seu povo seja edificado com a vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tendo tomado o pão e partindo, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei, fazei isso em memória de mim. Pode comer. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei deles todos. Fazei isso em memória de mim. Muito bem. Agora a Mari vai fazer uma oração de gratidão pela mesa do Senhor. Vamos orar então. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais este momento na Tua presença, Deus. Obrigada por esse momento precioso, Pai, que podemos, mesmo distantes, ó Deus, como igreja, compartilhar o pão e o vinho juntos, Senhor. Obrigada porque o Teu Filho, ó Deus, morreu por nós naquela cruz. O sangue dele foi vertido por nós, Senhor. E nós te agradecemos por tanto amor e por esse sacrifício tão doloroso por amor de nós, Senhor. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado conosco, pela nossa saúde, pela Tua proteção, Senhor. Continua conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. O profeta Abacuque, em um momento da sua vida, ele declarou ao Senhor que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor. Não importa a situação que nós estamos passando, não importa se estamos separados temporariamente, o Senhor é conosco. Ele vai nos curar, Ele vai nos livrar, Ele vai sarar a nossa terra e a nossa nação. Vamos declarar nesse momento. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Estamos quase terminando o nosso culto e, como de costume, nós vamos orar, suplicando que o nosso Senhor chegue com cura, que o nosso Senhor chegue também com consolo, com libertação. São tantas provações, mas diante de tantas provações que nós estamos sabendo, que nós tomamos ciência, que chegam nas notificações dos nossos celulares, temos um Senhor tremendo e poderoso, que é maior do que todas elas. Por isso que eu convido você agora a fechar os seus olhos, vamos conversar com o nosso Pai e apresentar a Ele os nossos pedidos. Ore junto comigo. Senhor Jesus, louvado seja o Teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu favor, pelo Teu cuidado, pelas Tuas misericórdias. Obrigado, Pai, porque numa semana recheada de notícias tão complicadas, tão difíceis, o Senhor esteve à frente de todas essas circunstâncias. Obrigado, Pai, pelo livramento que o Senhor tem dado à Tua serva missionária Francisca. Obrigado, Pai, pelos médicos, pelos profissionais, por todos que se colocaram na frente do caso dela e que estão ainda cuidando dela. Te suplicamos, Pai, que o Senhor continue restaurando a Tua serva. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida da nossa irmã Flávia Machado, pela cirurgia bem-sucedida, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito na vida dessa irmã. Eu tenho certeza que serão muitos testemunhos para serem compartilhados, né? Para vermos o poder, o Teu poder, a manifestação do Teu amor na vida da nossa irmã. E sendo esse mais um dos inúmeros favores que nós não merecemos e que o Senhor tem feito na vida da nossa comunidade. Nós colocamos diante de Ti a vida do nosso irmão Francisco, do diácono Flávio, da nossa irmã dos Anjos, do nosso irmão Manuel, que no nome de Jesus, Pai, esses e todos os outros pedidos que os nossos irmãos agora em suas casas estão fazendo, cheguem a Ti e que o Senhor, Pai, com a Tua mão poderosa, possa estendê-la para cada um deles, trazendo tranquilidade, paz, perseverança, confiança de que o Senhor estará cuidando de cada um deles. Nós apresentamos também diante de Ti todos os profissionais de saúde. Pai, consola as famílias dos profissionais que partiram nessa semana. Consola, Pai, essas famílias que vão sentir a dor da sua ausência, mas que podem ser preenchidas pelo Teu calor, pela Tua presença, pelo Teu amor, Pai. Nós Te agradecemos por todos os profissionais de saúde que estão no fronte de batalha. Nós Te agradecemos por todos que no nível técnico, administrativo também trabalham, cuidando
e administrando hospitais e clínicas. Que no nome de Jesus o Senhor continue abençoando estes soldados. Abençoa as nossas autoridades, te suplicamos que o Senhor continue, Pai, iluminando cada um deles, para que eles tomem decisões sábias, para que eles tomem decisões que diminuam a aflição do povo, do nosso povo. Obrigado, Pai, por teu cuidado. Obrigado, Pai, pela tua presença e obrigado pelo teu amor. Nós te agradecemos por mais esse culto, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de louvar e exaltar o teu santo nome. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor, recebe, Pai, cada um dos nossos pensamentos. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, para sempre e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos e os seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. É contigo, é por ti. É contigo, é por ti. É contigo, é por ti.